E esses foram os poemas e odes de Ricardo Reis, um dos mais famosos dele, pelo menos, né? Isso mesmo, a gente fez uma seleção ali de alguns, né, do livro primeiro e de algum de outros odes também, que é esse tão emblemático, né, que a gente encontra Vem Sentar-te Comigo, Lídia, à beira do rio, que é o que fecha o nosso episódio e foi tema também na ilustração da arte de capa de hoje, né? Todos os poemas têm um tema, parece que de rio, né? Eles voltam em um e outro, e eu queria que você explicasse a diferença assim, de um poema e de uma ode, o que tem diferente. Então, primeiro vou falar dessa questão do rio, é uma das coisas que ele sempre trazia, né, que o Ricardo Reis, esse heterônimo, preza muito, é a vida campestre, né, essa enaltação da vida campestre, por isso que tem esse rio presente, você viu em vários momentos, né, tem um momento ali que ele fala bastante do barqueiro, mas isso a gente já vai falar com destaque, né, porque ele trabalhou muito com mitologia também nos seus textos. A ode é um estilo de poema, é um poema, mas o que ela tem de diferente? Ela tem diferença em questão de abordagem, porque ela descreve, assim, nesse estilo solene, bem estruturado, a natureza e o mundo. É o que a gente vê nessas poesias, né, que a gente acabou de ouvir do Ricardo Reis. E essa natureza e esse mundo é colocado de uma forma intelectual e emocionalmente. Então, se você for lembrar do Afinal do Álvaro de Campos, que é outro heterônimo... Até eu acho parecido o tipo de reflexão mais profunda, né, e mais conectado com a natureza. O que você vai perceber é que no Afinal existe uma grande vontade de viver. E aqui, nesses odes do Ricardo Reis, a gente tem essa coisa... vamos devagar, porque a morte é a única certeza da vida, né? Cada instante pode ser o último. Então, tem um pouco de diferença na conotação da abordagem. Sim, o viver também... lança o olhar sobre o viver, mas de outra forma, né? Isso, bom, vamos situar aqui a obra poética do Ricardo Reis, que ele nasceu, então, né, foi na cabeça do Fernando Pessoa. Tem que falar, o Ricardo Reis não existe de verdade, tá? Ricardo Reis é do Fernando Pessoa, mas ele construía as biografias, né, pros personagens, então eles têm datas de nascimento, enfim, tudo que você vai falar aí foi inventado, né? São poetas inteiros mesmo, parece né? o Sherlock Holmes, né, como se ele tivesse existido de verdade. Meu Deus, eu cito Sherlock Holmes em todos os episódios. Você é um grande fã. A gente tá muito ansioso para voltar a trazer o Conan Doyle aqui no podcast. Estamos na expectativa para isso. Vou citar o seguinte, o Fernando Pessoa, ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Lá em 1913, surgiu na cabeça dele o Ricardo Reis, e ele atribuiu a data de nascimento do Ricardo Reis o ano de 1887, portanto ele seria um ano mais novo que o Fernando Pessoa, comparando o personagem com o criador, né? A criatura com o criador. Não ficou claro na obra do Fernando Pessoa em relação ao Ricardo Reis o ano da morte dele, que foi atribuído pelo Saramago, fez até um romance com esse nome, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que, segundo Saramago, foi em 1936. Portanto, um ano após a morte do Fernando Pessoa. Bem curioso isso. Bem cheio de intertextualidade, né? Então, os heterônimos mais conhecidos, além do Álvaro de Campos, que a gente já trouxe afinal, volta lá e escuta, e hoje o Ricardo Reis, a gente vai trazer o Alberto Caeiro, que o Alberto Caeiro, olha que interessante, Lucas, o Fernando Pessoa é muito engenhoso, não à toa, ele é o mais universal poeta português de todos os tempos. O Ricardo Reis era discípulo do Alberto Caeiro. Eles estavam uma entremãe ali, cheio de fios, né? Sim. Se interligando. E ainda tem um heterônimo não tão conhecido, mas também muito falado, que é o Bernardo Soares, que seria o mais parecido, o mais próximo da personalidade do Fernando Pessoa. O Bernardo Soares é o heterônimo que fez o livro do Desassossego. E também vale falar, né, que o Fernando Pessoa era um excelente tradutor e ele traduziu também O Corvo, que é um dos nossos episódios mais ouvidos aqui do Leitura de Ouvido. Volta ali e escuta O Corvo, se você ainda não ouviu. É uma tradução muito, assim, fiel a Edgar Allan Poe. Quem conhece de inglês e já leu a obra do Edgar Allan Poe em inglês, dá pra perceber que o Fernando Pessoa não imprimiu tanto a personalidade dele, mas ele conseguiu traduzir mesmo, né, tudo que o Edgar Allan Poe era. Então, se você voltar ali e escutar O Corvo, você vai ver que você tá ouvindo, né, você tá lendo Edgar Allan Poe, mas
com o Fernando Pessoa fazendo essa tradução, né, extremamente fiel e rebuscada, e cheia de termos que eram difíceis, assim, de você definir, porque o Edgar Allan Poe usava termos difíceis, né, então ele traduziu muito bem, né, eu imagino que deve ter sido muito difícil fazer isso de uma forma boa. Além do Poe, ele traduziu Shakespeare também para a língua portuguesa e ele fez traduções de obras da língua portuguesa para o inglês também, bem importantes. Então, continuando um pouco da personalidade, né? Ele criou o Ricardo Reis porque ele sentiu a necessidade de ter poemas de índole pagã. Claro. Claro. E aqui tá muito centrado na mitologia. Então vou falar um pouquinho da própria trajetória do Ricardo Reis como personagem criado pelo Pessoa. Então ele nasceu no Porto, estudou lá num colégio de jesuítas, se formou em medicina, mas não exerceu a profissão. Ele era monárquico, ou seja, ele era avesso à república e por causa disso, ele veio morar no Brasil em 1919. A formação dele era em latim, né? Então ele era latinista por formação, mas como autodidata, o que ele adorava estudar é o período helenístico. O que vem a ser o período helenístico? A gente tem várias explicações meio filosóficas e históricas para a gente situar a obra do Ricardo Reis, que se consiste ali entre a história grega e parte da história do Oriente Médio, que vai desde a morte de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande era aquele que queria difundir a cultura grega por todos os territórios em que ele passava, né? E vai até, então, da morte dele até o período em que a Roma começa a crescer em grandiosidade, ou seja, a Península Grega e algumas ilhas foram ali anexadas a Roma, e era a grande meta do Alexandre o Grande. É dentro desse universo que o Ricardo Reis escreve os seus poemas. Lembra, Lucas, ali a gente ouviu alguns termos como, por exemplo, a hora do barqueiro, acabados pelas parcas, pátria de Plutão. Ele também tem muitos poemas que falam do deus Pan. Sim, tem muita mitologia, principalmente eu vi, né, pelo menos de mitologia romana, assim, bem forte. Mas isso, eu vejo que é um pouco de plano de fundo também pro que ele escreve, né? Ele usa dessas figuras mitológicas para dar suporte para a história dele, né, para o poema ali. Como estrutura assim, de estilo, a gente tem bastante presença do gerúndio e do imperativo ali. Vem sentar-te comigo, né? Então ele dá essa ordem para Lídia, senta aqui, né? Vem sentar-te. Se vem é o imperativo e o gerúndio, que também é bem presente na questão de estilo. O hipérbato é quando a gente tem essa inversão que ele faz em frases como acabados pelas parcas fomos. O que é a ordem certa da frase? Sujeito, falou verbo, igual predicado. O Yoda, né? Acabar pelas parcas fomos. Então a gente tem o hipérbato acontecendo, falando, dando nome aos bois, né? Do que ele faz na língua portuguesa em termos de uso dessa figura de linguagem que é o hipérbato. Ele coloca o fomos no final, que é o verbo. A ordem seria sujeito, verbo, predicado, mas ele joga o verbo pro final. Então a gente tem em várias frases essa ocorrência. Igual o alemão, né? A língua alemã, assim. O verbo vai sempre no final, né? Bem interessante. E falando eu achei muito clima, assim, que eu escolhi nas trilhas sonoras. Eu achei que teve muito clima de liberdade também, não, todas essas odes e poemas de hoje. Apesar de ele colocar muito a morte, né, também. Mas eu não achei que também foi a morte de uma forma tão pesada. Foi a morte de uma forma de você olhar que ela existe e por isso você vai aprender a viver, né? E eu achei me lembrou muito daquele filme do Champagne, Into the Wild, na natureza selvagem, principalmente nessa questão da liberdade. Daí eu acabei escolhendo trilhas de violão, assim, essas trilhas bem de aventura. Tua leitura foi perfeita, Lucas, porque eu vou traduzir isso aqui em termos literários de estilo temático, então, do Ricardo Reis. O que vinha a ser isso? Justamente a leitura que você fez, essa tranquilidade, não temo morrer. O nome que a gente dá para isso, em termos de filosofia e literatura, é epicurismo. Então o epicurismo eu tô aqui tranquilo, eu não tenho medo da morte, a morte é a única certeza da vida, carpe diem, né, já que ele também era latinista, isso aparece muito como pano de fundo dos textos, né. Tem uma coisa pra vida, né, se você não consegue mudar alguma coisa, não tem por que você ficar se preocupando, né, a gente sabe que pode a qualquer momento cair um meteoro
lá do espaço e explodir a Terra toda, mas a gente não pode fazer nada pra mudar isso, então por que a gente vai ficar se preocupando, né? E tem muito essa característica de viver cada momento como se fosse o último, né? Então, olha aqui as rosas, sempre o cheiro agora, dela. Né? Também outra lição agora. Muito importante. Aí tem o contraponto na balança, que é o estoicismo, ou seja, essa apatia, assim, não vamos se envolver muito, vamos desenlaçar as mãos, porque na verdade nem vamos se beijar, nem vamos se abraçar, porque tem essa ausência de envolvimento emocional, porque ele entende a felicidade como algo relativo, não existe essa felicidade plena, existem momentos de alegria, mas a vida é efêmera, né? E até um perfil conformista, assim, a morte é a única certeza, né? E tem mais uma coisa, assim, eu quero chegar nas mortes de mãos vazias, ou seja, sem nenhum fado, então eu tenho que completar cada vivência que eu tô tendo e ir até o fim, porque não tenho amanhã. Sim, então acho que essa lição, a grande lição, né, do poema dele. E a gente vê, né, que cada episódio da leitura de ouvido a gente tira alguma lição dessas obras, né? De hoje é viver o agora, viver o momento, né? Porque a gente sempre tá ali olhando pro futuro, nada de errado, né? Olhar pro futuro, mas sempre que a gente se preocupa é com alguma coisa do futuro ou com algo que aconteceu lá no passado. Eu briguei com aquela pessoa e tal, e por isso que eu tô dessa forma. Mas se você olhar pro hoje, muitas vezes no teu agora, no teu hoje, não tem nada pra você se preocupar, não tem nada que possa te incomodar, né? Salvos alguns casos. Perfeito, é isso mesmo. Até anotei a frase aqui, que faz essa ideia da gente chegar nas mortes de mãos vazias, né? Sem nada, porque não tem nada a perder e também nada a carregar. Tem uma frase assim, numa das poesias que a gente trouxe: a obra cansa e o ouro não é nosso. Eu gostei muito e ainda quero trazer aqui o Alberto Caeiro na sequência, quem sabe algo do livro do Desassossego, também do outro heterônimo. O Fernando Pessoa sempre traz uma mensagem muito profunda pra gente, né? Eu acho que essa grandiosidade de ter composto tantos personagens para serem autores da sua obra fazem com que a gente perceba que a vida pode ser tão vasta, né? Tem tantas faces que a gente pode explorar. E essas afirmações, e a Lídia também não falei, a Lídia foi um dos grandes amores do Ricardo Reis, né? Então ela é musa em todos os poemas, pode ver que se não me engano, em outros desses que eu selecionei, fala da Lídia ali no começo. Sim, a Lídia. Musa do Skyrim também, que já jogou Skyrim. Aí as 3 pessoas que estão ouvindo vão se identificar também, a Lídia. Sabe o que eu fico imaginando, Lucas? Como será que eram os sonhos do Fernando Pessoa? Eu sou uma pessoa que eu sonho muito coisas que eu escrevo e não necessariamente coisas da minha vida. Eu não curto muito fazer autoficção, não sei fazer autoficção. Eu acho que até é bem difícil fazer. Mas eu sonho coisas, sonho contos e escrevo. Eu sei que você também sonha contos e escreve. Mas eu fico imaginando como seriam os sonhos do Fernando Pessoa, sabe? Se esses personagens que são autores que ele concebeu viviam na cabeça dele. Com certeza eles surgiram, né? E ele deu espaço para isso, porque se você não dá espaço para surgir essas criatividades dentro de você também, elas nunca aparecem, né? Você tem que deixar a porta aberta e deixar fluir, né? Todo mundo tem experiências que vão misturando dentro da cabeça, tem algumas coisas que você nem sabe de onde surge, mas se você deixar essa porta fechada, né? Eu acho que essas ideias nunca vão vir. Então eu imagino que o Fernando Pessoa era um cara muito sonhador e com muitas portas abertas na mente dele para deixar entrar, né, a criatividade. Que metáfora bonita, gostei dessa analogia. E para encerrar, a gente anda recebendo muitos e-mails legais lá no nosso e-mail leituradeouvido@gmail.com. Se você também quiser falar com a gente, ou a gente recomenda você seguir o Leitura de Ouvido lá no Instagram, @leitura de ouvido, que a gente posta muita coisa legal lá e você vai ficar por dentro toda vez que o episódio vai pro ar. Um dos e-mails que a gente recebeu é da Cristiane Bastos, é muito bacana o que ela falou. Olá Dayana, olá Lucas, descobri o podcast há poucas semanas e ele se tornou minha companhia diária. Gosto muito de literatura e nem sempre tenho tempo livre para me dedicar à leitura de contos. Isso é um fato que ajuda muito hoje em dia, né? A gente parece estar cada vez com menos tempo, mas a gente quer continuar lendo, né? Então, aqui o nosso podcast é uma forma de você fazer isso. E fazendo outras coisas, como ela mesma cita ali. Vocês estão me dando a oportunidade de fazer várias tarefas sem perder tão importantes contos da nossa literatura. E mais, vocês estão me fazendo gostar de autores que eu, lastimavelmente, jamais havia tido interesse de ler. Inclusive teve alguns autores que a gente descobriu mais, assim, né? Que a gente tinha ouvido falar, mas não tinha tanta afinidade,
aqui eu vou confessar que eu sou uma rata de biblioteca, né? Eu tô sempre pesquisando, fuçando, buscando nomes novos. A Emília Freitas, por exemplo, foi um nome que surgiu nas minhas pesquisas. Eu mesma desconhecia e a gente trouxe Florina aqui que encantou tantas pessoas, né? Aquele conto de fadas. Esse é só um exemplo que provavelmente elas possa ter tocado a Cristiane para escrever essa frase, esse momento. E ela fala: aproveito para ouvir vocês no momento que estou fazendo caminhada correndo na esteira. Essa atividade que era enfastiante para mim tornou-se prazerosa. É igual lavar-louça, né? Eu tenho meus podcasts de lavar-louça também, que faz aquela tarefa passar mais rápido, né? Isso é muito bacana. Continuando aqui, tenho ouvido o podcast partindo do recente e seguindo para os mais antigos. Então, os mais antigos não tem esse comentário final que a gente faz, né? A gente começou, acho que há uns 10 episódios atrás, mais um pouco, né? Então, os episódios mais antigos a gente não faz comentário, era só o conto ou o poema, né? Sozinho. Gosto muito dos contos como Johan, que tem essa pegada Meu Deus, essa palavra aqui. Anagnórise. O que é isso? Uma anagnórise. Olha, Cristiane, você realmente é muito literata também, muito estudante. Dá pra escreveu, perceber que você lê muito. Escreveu o e-mail super bem aqui. Ela explica o que tanto que eu não sei o que é anagnórise. É quase um lúgubre. Daí ela já coloca o que é aqui. Vamos descobrir o que é isso. Quando o autor revela fatos essenciais da vida do personagem, identidade e parentesco. Ah, muito legal. Dela também falou, ou melhor, sejamos mais atuais. Gosto de narrativas com plot twist. Então você tem que ouvir a Aya, essa de Queiroz. Você já chegou ali, será? Que tem um plot twist muito bacana. É recomendado pra todo mundo aí. Ela falou, já ouvi os episódios 53 e 49 e estou cada dia mais estimulada a continuar até o número 1. Então, como a gente falou, conforme você vai decrescendo ali os episódios, você vai ver que não vai ter os comentários finais, mas tudo bem porque são histórias incríveis também. Porque ela falou aqui, os comentários ao final de cada conto são muito bons. Muito obrigado. Muito bom, obrigada. Vocês já me fizeram encomendar a biografia do Kafka por Max Brod. Olha aí, ó, estamos vendendo o livro. Patrocina nós, editoras. Estamos vendendo o livro aqui pelo podcast, não tem ninguém patrocinando, então fica aberta aí a porta. Muito obrigado pela sua audiência, pelos comentários. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquini. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/leitura de ouvido. Siga-nos no Instagram, @leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E a gente te vê na próxima leitura.